Nos abençoe, nos ilumine nessa tarde. Vou aproveitar esse barulho, esse toque de celular, pedir por gentileza para que vocês desliguem o celular. Estou ouvindo um barulhinho de chamada, mas é muito importante a gente se dedicar esse tempo para nós, por favor. Para darmos início ao trabalho. Quem estiver atendendo o celular pode atender lá fora, por favor. Pedimos a gentileza. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos sair daqui melhor do que adentramos. Então, passamos alguns recados para vocês aproveitarem o bazar, que vai acontecer hoje e amanhã, e também dizer a vocês que nós vamos ter a Noite da Pizza, tá? Os convites já estão disponíveis na livraria, e todas as informações que normalmente nós passamos aqui, de cursos, de descontos de livros, solicitando pessoas para trabalharem na casa. Está disponível tudo no mural, em frente à livraria, tem um mural falando de tudo. Inclusive, também podem buscar informações na livraria, e nós temos o site do Paz de Amor também, porque hoje em dia facilita estando com o celular lá fora, e no site tem todas as informações que vocês precisam, que é o www.pazeamor.org. Então, fica mais fácil assim, mais simples, e os recados mais importantes daremos aqui. Inclusive, um dos recados que eu queria passar é o Evangelho no Lar. Eu acredito que muitos de vocês fazem o Evangelho no Lar, uma vez por semana. Muito bem. As pessoas que fazem e que gostaria de fazer online, o Paz e Amor tem um trabalho. Esse trabalho acontece desde a pandemia, mas que foi oficializado o ano passado aqui pelo Paz e Amor. Então, oficialmente, todos os dias, de segunda a sexta, exceto feriados, né? Mas acontece às 8 horas da noite pela plataforma Zoom, e acontece em 30 minutos. É feito leituras, vibrações e as preces. É muito importante porque a gente se sente acolhido. E quem faz sozinho se sente com aquele grupo, a energia do grupo. É muito gostoso. Essas informações também vocês encontram no site. Também, qualquer coisa, podem nos procurar aqui no final do trabalho, que nós passamos as maiores informações. Tá bom? Muito obrigada a todos e que tenham todos um ótimo trabalho. Vou passar a palavra para o Fabrício. Boa tarde a todos e a todas. Mas que, não sei, tem um ar de desânimo aqui, não sei se... Vamos tentar começar de novo. Boa tarde a todos e a todas. Agora sim, oi! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes. É uma alegria enorme, né, estarmos aqui. Hoje temos poucos encarnados, não importa. O que importa é que os desencarnados também estão aqui conosco. Aliás, estão incessantemente trabalhando por nós. Então, vamos aproveitar ao máximo esse momento aqui. A gente pede para desligar o celular, né? Não é porque a gente é chato. A gente também é chato, tá? Mas não é por esse motivo. É porque, primeiro, que existe algo magnético no celular, e isso pode atrapalhar um pouco as vibrações. Mas o mais importante é que a gente não desvie o nosso pensamento, né? Então, às vezes, a gente põe só no silencioso, né? Mas dá aquela pescoçada. Oh, chegou a mensagem aqui, alguém curtiu meu post no Instagram. E aí você dá uma desviada no pensamento. E é essa desviada no pensamento que bagunça a nossa sintonia. Porque no campo espiritual,
amigos e amigas. Tudo é sintonia. É pensamento, é sintonia, é vontade. Então, o que a gente tem que fazer é estar presente aqui. São 45, 50 minutos da nossa semana que a gente vai estar presente aqui para tentar aproveitar ao máximo esse momento de cuidar da gente. Ouvir uma palestra, né? Refletir sobre a nossa vida, tomar um passe para a gente se equilibrar e viver uma vida melhor. Porque, na verdade, aqui é maravilhoso. Tudo aqui dentro da Casa de Paz e Amor é maravilhoso. Essa vibração é incrível. Mas a nossa vida acontece lá fora. E a gente sabe que lá fora não é fácil, né? As dificuldades estão aí, né? De todos os tipos que a gente enfrenta. Então, o que a gente busca aqui é equilíbrio, sabedoria, para a gente pensar melhor, sentir melhor, e isso afetar positivamente as nossas decisões lá fora. Que a gente tome as melhores decisões, de acordo com a nossa evolução espiritual. Porque é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. A gente tem a nossa vida material. E é importante, a gente vive na matéria. Mas o verdadeiro sentido da nossa vida é a gente evoluir espiritualmente. Então, vamos aproveitar ao máximo esse tempo que nós estamos aqui. Vamos começar aqui o nosso trabalho, que hoje temos um palestrante especial aqui. Capítulo do Evangelho que será lido é capítulo 11, que é o tema da nossa palestra, né? Amar ao próximo como a si mesmo, itens de 8 a 10, a lei do amor. As leituras do Evangelho e da mensagem vai ser a dona Neide, prece inicial, será Isabel, vibrações dos passes, vibrações gerais e vibrações das águas, será a Neide, e a prece final, a nossa querida Maria José. Nós temos então hoje a alegria de anunciar um palestrante que está conosco aqui no nosso trabalho de sábado pela primeira vez, mas é um grande trabalhador da nossa casa, é um trabalhador do Evangelho, Vibrações e Passes, de domingo pela manhã, está sempre por aqui, ativamente trabalhando em diversos trabalhos da nossa casa, um pesquisador do Espiritismo, nosso querido Francisco Deiana, que nós vamos procurar ao máximo aproveitar o que ele veio nos trazer, falar da lei do amor. Olha que tema espetacular para nos inspirar, né? Para nos equilibrar, para nos fazer refletir sobre a nossa vida. Então vamos aproveitar ao máximo aquilo que o Francisco nos preparou com tanto carinho. Que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor, Lázaro, Paris, 1862. Item 8. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos mais avançados e corrompido, só tem sensações mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Do livro Sob a Proteção de Deus, capítulo O Amor, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Quando o amor vige, tudo respira paz, e a alma dos homens e das coisas adquire beleza, crescendo para a plenitude. Somente quando se ama é que se alcança o farol da existência. Quando o ser humano permitir que o amor o ilumine,
e o mantenha, alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do divino amor. Sem ele, nada existe. E assim, vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos, procurando manter o nosso pensamento dentro desse salão, conectando as nossas energias com os nossos anjos guardiões, com a espiritualidade amiga. Rogando, Pai, essa oportunidade de aqui estarmos, onde viemos buscar a luz, a força, os pensamentos e a energia do amor. Possamos todos nós alcançar a nossa meta, encontrar em nós a energia necessária e, ao mesmo tempo, doar, Senhor. Doar por essa casa, pelo nosso planeta Mãe e por todos aqueles que no mundo necessitam de luz, esperança e amor. Que Jesus nos guie, que nós sejamos canais de luz onde quer que estejamos. Graças a Deus. Muito boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje, nesse trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, atendendo ao gentil convite que me foi feito pelo Fabrício, para nós falarmos um pouquinho sobre o nosso Evangelho. Bem, como já foi antecipado, nós vamos falar sobre o capítulo 11. A lei de amor está incluída no capítulo 11 e foi incluída por Kardec nas instruções dos espíritos deste capítulo. Amar ao próximo como a si mesmo. Entretanto, antes de nós entrarmos no foco de nossa apresentação, nós julgamos pertinente falarmos um pouco do fundamento deste tema, inserido por Kardec, que nos fala, sobretudo, do maior mandamento, ou, como constam em algumas edições do Novo Testamento, o grande mandamento, que é apresentado nos itens de 1 a 4 deste capítulo. E é interessante notar que, certamente, devido à grande relevância desse tema, Kardec o incluiu também no capítulo 15, que é o Fora da Caridade não há salvação, nos itens 4 e 5. É um tema muito interessante, como nós vimos, e está nos dois capítulos, no 11 e no 15. Relembremos parte do item do Evangelho contido no item 1 do capítulo, que diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Está registrado em Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. Aqui nós vemos que Jesus foi muito claro em sua resposta ao ser indagado qual seria o maior mandamento da lei, ou seja, do decálogo, dos 10 mandamentos de Moisés, quando o substituiu pelos 2 simples e explícitos mandamentos citados. Se não, vejamos, quem ama Deus sobre todas as coisas, presta culto em espírito e em verdade, ou seja, com fé e sinceridade, rendendo graças profundamente, envolvendo todo o nosso ser, unicamente a Ele, que é nosso Pai, não adorando imagens de qualquer espécie e respeitando o seu sagrado nome. Santifica não somente um dos dias da semana, mas todos os dias, todas as horas e todos os minutos, por meio de um viver reto e digno. E quem ama o próximo como a si mesmo, honra seu pai e sua mãe, não mata, não furta,
não comete adultério, não levanta falso testemunho, não deseja a mulher do próximo e tampouco cobiça coisa alguma de quem quer que seja. Portanto, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é um mandamento que resume admiravelmente toda a lei de Moisés e tudo o que disseram os profetas. E aqui vale lembrar que para amar o próximo como a si mesmo, temos que desenvolver este amor inicialmente dentro de nós, já que quem não ama a si próprio não pode dar o que não possui, não é mesmo? Então, Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se nós não nos amamos, como vamos amar ao próximo? Então, essa é a primeira mensagem importante desse trecho do Evangelho. Emmanuel, o saudoso mentor de Chico Xavier, enfatiza que na execução da divina lei, ou seja, o amar a Deus sobre todas as coisas, não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito, no espaço e no tempo, e que devemos viver cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno, com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento. E assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. E aqui, nós gostamos sempre de lembrar o que nos disse Santo Agostinho, ao ser indagado por Kardec, quanto ao autoconhecimento. Isso consta lá na questão 919A do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos diz: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Deixamos na tela alguns instantes para reflexão. E aqui nós lembramos que nós não sabemos quando vão desligar o nosso disjuntor geral. E quando desliga o disjuntor geral da nossa casa, o que acontece? Apaga tudo. E nós, normalmente, não gostamos de pensar sobre esse assunto. Colocamos o desencarne lá para frente, né? Não, o desencarne nem pensar. Tem gente que não gosta de falar nisso, não é mesmo? Quando, na realidade, nós deveríamos pensar no desencarne de uma forma suave, natural. Né? Porque, como diz, e tendo em conta o que nós devemos fazer. Como vamos chegar no outro lado? Será que nós poderemos encarar a todos sem temer nada? Vamos lembrar disso. Lembremos de Santo Agostinho. Bem, com o Mestre Jesus, porém, o maior mandamento, ou como chamado por Emmanuel, a regra áurea, desculpe que a fonte ficou quebrada aqui, saiu mandamento, mas é mandamento. A fonte é outra que foi colocada e aqui ficou incompatível com o computador. A regra áurea, ou chamada regra de ouro, é uma novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e, sobretudo, amor. Amor, que é o tema da nossa palestra. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos de toda a humanidade. E qual seria o tempo de aplicar essa regra áurea, ou seja, o maior mandamento? Bem, primeiramente pensemos do próximo somente aquilo que estimamos que pense o próximo a nosso próprio respeito. Falemos as palavras que gostaríamos de ouvir. Façamos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Hajamos persuadidos de que o tempo da regra áurea, em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Bem, a regra áurea, como dissemos, é a novidade divina, porque Jesus ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos de toda a humanidade. Repetimos, porque, como dissemos, o tempo da regra áurea, em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje.
hoje, a partir do momento que colocamos o pé fora daquela porta do paz e amor. Bem, mas nós estamos falando aqui de amar ao próximo, o que fazer ao próximo, pensar no próximo, mas quem é este próximo? Segundos para reflexão. Bem, o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso caminho, da nossa vida no caminho, do nosso caminho. No lar, ele é a esposa, né? É o esposo, o pai, os filhos, os parentes. No trabalho, é o chefe, o subordinado, o empregado, o companheiro. Na via pública, é o irmão, o amigo anônimo que partilha conosco a nossa mesma estrada. Na esfera social, é a criança, é o doente, o desesperado, o triste, as afeições e os laços de solidariedade comum. Enfim, em toda parte encontraremos o próximo, buscando-nos a capacidade de entender, de ajudar e de amar. E é interessante que nós vamos encontrar muitas pessoas que praticam a caridade, amam o próximo lá fora, o próximo que está na rua, tá? E esquecem de fazer isso dentro da própria casa. São grosseiros com os familiares, às vezes verdadeiros tiranos domésticos. Temos certeza que não temos ninguém aqui que conheça pessoas assim, mas existem, elas existem. São perfeitas, são solidárias, dentro da casa espírita são extremamente gentis, botam o pé dentro de casa, se transformam, são tiranos domésticos. E esse próximo que está em casa é aquele próximo mais próximo. Nunca nos esqueçamos disso. Dessa forma, meus amigos, auxiliamos o próximo com o que nós possuímos de melhor. Como parte desse nosso processo de evolução, o espírito, quando verdadeiramente ama, ele encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante, e o próximo, em sua essência, está na tela. É o degrau que surge diante do nosso coração, no abençoado caminho de acesso à evolução celestial. Esse trecho é de Emmanuel também. Assim, meus amigos, se desejamos que os outros sejam tolerantes com as faltas que venhamos a cometer, ou seja, que nos sejam indulgentes para conosco, esqueçamos igualmente as ofensas que nos venham a fazer, ou as dificuldades que venham a nos impor. Roguemos a Deus que nos abençoe e, contudo, que possamos nos conciliar a cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhe as dádivas ou lições que nos sejam ofertadas. Kardec, o nosso codificador do Espiritismo, ele nos elucida que a única via de salvação é pela caridade e humildade, e que a via de perdição é pelo egoísmo e o orgulho. E vamos lembrar aqui da primeira das bem-aventuranças. Lembram qual é a primeira das bem-aventuranças do Sermão da Montanha? Quando Jesus nos diz, bem-aventurados pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras que já dissemos. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 pensamentos contêm toda a lei e os profetas. Vamos falar algumas vezes, vamos repetir esse maior mandamento, dada a importância, porque nosso objetivo é que todos tenham bem dentro de si o significado desse maior mandamento. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor de Deus e do próximo, nós temos ainda, e o segundo semelhante a este é. Lembra que Jesus disse? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este é amar ao próximo como a si mesmo. Significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz contra o próximo é contra Deus que nós vamos fazendo. E não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Desculpe-me. Fora da caridade não há salvação, que nós ouvimos o tempo todo aqui na Casa Espírita. Fora da caridade não há salvação. E a caridade está ao alcance de todos, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, a despeito da crença específica religiosa
Ou seja, não importa não menos a religião, ou até mesmo a ausência de religião, independentemente de recursos materiais, já que a caridade moral, que é a mais difícil de ser feita, é possível a todos nós em qualquer circunstância. Dar esmolas, fazer uma doação, levar uma cesta básica, muitos podem fazê-lo, mas alguns não podem fazer isso. Mas estender a mão ao necessitado, dar os ouvidos a ouvir alguém que está precisando ser escutada, dar um sorriso para um companheiro que está na rua, às vezes um apertar de mãos, um acariciar de cabeça, tudo isso é possível e não custa absolutamente nada. Todos nós podemos fazer. É a caridade moral. A verdadeira caridade, conforme indica o apóstolo Paulo, está não apenas na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Essa assertiva do apóstolo Paulo é reforçada pelos Espíritos ao responderem à pergunta de Kardec, como Jesus entendia a caridade. Nós vamos reproduzir aqui a resposta por estar intimamente associada à lei do amor, que diz: benevolência para com todos, ou seja, predisposição afetiva constante de querer o bem do outro, independente de quem seja este outro, da sua atuação ou da condição. Indulgência para com as imperfeições dos outros, em outras palavras, tolerância para perdoar os erros e as faltas alheias, porque nós mesmos precisamos dessa tolerância. E, por fim, perdão das ofensas. Isso está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, especificamente no capítulo 11, na questão 886. Enfim, podemos resumir tudo isso como o exercício do verdadeiro amor, puro e incondicional. Assim, meus amigos, após esses rápidos comentários sobre o maior mandamento, repetimos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, chegamos ao foco da nossa apresentação e trataremos da lei de amor, que está intimamente associada à assertiva do Mestre Jesus contida neste maior mandamento. Como já antecipamos no início da apresentação, a lei de amor ela é tratada na parte dedicada às instruções dos Espíritos, dos itens de 8 a 10, do capítulo 11, com os pensamentos dos Espíritos de Lázaro, Fénelon e Sanson. Lázaro destaca que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso já realizado por cada um de nós. Esse pensamento está perfeitamente alinhado com os conceitos transmitidos pelos Espíritos que responderam a Kardec ao conceituar a caridade como sendo, em essência, como dissemos, o exercício do verdadeiro amor puro e incondicional. Obviamente que não estamos falando aqui, não estamos nos referindo no sentido vulgar do termo, ao amor físico, carnal, desequilibrado, tampouco as paixões que arrebatam corações desenfreadas, que apesar de também serem importantes em nossas vidas, muitas vezes são passageiras e trazem mais problemas do que benefícios. O amor propriamente dito, este sol interior, reúne diversas virtudes dele recorrentes. Caridade, como vimos, humildade, paciência, abnegação, resignação e sacrifício, todas elas essenciais para se colocar em prática o Evangelho de Jesus, que é o verdadeiro compêndio de alfabetização espiritual. Sim, alfabetização espiritual. Porque existem muitas pessoas no mundo material, formadas em várias faculdades, mestres, doutores, cientistas, que conhecem muito da vida material, mas são analfabetos espiritualmente falando. E a forma de nós nos alfabetizarmos espiritualmente é o Evangelho. E tem um detalhe, nós podemos nos matricular nesse curso a qualquer momento, sem que ninguém saiba que nós somos analfabetos espirituais. E podemos nos tornar alfabetizados espiritualmente. E não custa nada. Qualquer um de nós pode fazer isso. Bem, o amor é de essência divina
Isso nós vamos encontrar em vários textos, citações dos nossos mentores, que é um germe vivaz que Deus depositou em nossos corações no ato da criação, que se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, sendo a fonte das demais virtudes, como já dissemos, que constituem e fundamentam as afeições sinceras e duradouras, que nos ajudam a transpor os caminhos tempestuosos e áridos da existência humana. Compreendendo a essência da lei de amor que une todos os seres, nós poderemos encontrar os verdadeiros prazeres da alma, prenunciando as alegrias que nos esperam em outros mundos mais felizes. A lei de amor, quando for cumprida na íntegra, ela vai possibilitar que o ser humano experimente a vivência sublime da relação harmoniosa com todos os seres da criação, que carregam em sua intimidade a centelha divina que é justamente o amor. Assim, cada ser humano, não importa em que patamar da evolução espiritual se encontre, deve oferecer a si mesmo uma vida alinhada ao sublime sentimento do amor. Todavia, para colocar a lei de amor em prática, em sua plenitude, é necessário também que amemos pouco a pouco todos os nossos irmãos em Cristo, tarefa que sabemos não ser fácil, sendo muitas vezes árdua e longa, requerendo a observação integral do maior mandamento. De novo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não vamos esquecer jamais nesse momento. Bem, mas qual seria então o melhor caminho a ser seguido para nós sermos bem-sucedidos nessa difícil, porém compulsória tarefa? Certamente o caminho ficará muito mais fácil quanto mais cedo nós iniciarmos o nosso processo de reforma íntima, que de modo bastante simplificado nós podemos enunciar. Lembra aqui o que é reforma íntima? Silêncio. Mas certamente responderam mentalmente. Mas vamos aqui conceituar de uma forma muito simples. Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, com o objetivo de nós identificarmos defeitos morais e transformá-los em virtudes. Simples, não é? Não é, dona Maria José? Não é, o Fabrício? Não é simples? É só identificar os nossos defeitos morais e transformar em virtudes. Não é fácil não, gente. É muito difícil, porque às vezes trazemos arraigados em nossos sentimentos a determinados conceitos, comportamentos de séculos, de outras vidas. E esse processo ele é absolutamente pessoal. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém. Mesmo que amemos profundamente o outro é que tem que fazer a reforma íntima. E ele é sempre de dentro para fora. Bem, e aqui vale lembrar que a lei de amor, essa lei de amor que nós estamos falando, ela também é tratada juntamente com a lei de justiça e de caridade na parte terceira, lá do livro dos Espíritos, que nós mencionamos já, quando teve aquela questão de como que Jesus encarava a caridade. Nós vamos pensar lá desse mesmo capítulo, um trecho de uma mensagem de Vicente de Paulo, que nos assevera: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina. De novo, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Ou seja, para a matéria inorgânica, a atração é a lei de amor, que para nós é fundamental. Vicente de Paulo foi um sacerdote francês que viveu lá no final do século XVI, e grande parte do século XVII. Essa resposta está na questão 888, no item A, lá do Livro dos Espíritos. Nós devemos amar muito para sermos amados. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, ter caráter íntegro, ser honesto, justo, reto, consciencioso, justamente para que nós possamos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Segundo a veneranda Joana de Ângeles, mentora do saudoso Divaldo Pereira Franco, o milagre da vida chama-se amor. A mensagem que nós lemos no início do trabalho foi dela.
Lembra quando o amor vige? Ou seja, tudo no final das contas vai para o amor. Ela nos diz, só o amor tem a substância essencial para traduzir a realidade do Pai em nossas vidas. Ainda a honorável mentora, em sua magnífica obra, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que é o volume 11 da famosa série psicológica da Joana de Ângeles, ela lembra que toda a essência da vida se encontra estabelecida no amor, que é de procedência divina. Vemos de novo um outro mentor também citando a procedência divina do amor. E Jesus, em seu período encarnado na Terra, fez-se o exemplo mais vívido do amor de que o mundo já teve notícias. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos, com a exteriorização do amor em forma de compaixão, de bondade, de carinho, de entendimento. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordando das colocações que nos são apresentadas. É graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, o amor verdadeiro. Porque o egoísmo cede lugar ao altruísmo, e o entendimento de respeito e de confiança alicerça, dá base, fundamento, mais os sentimentos que se harmonizam, produzindo bem-estar em quem doa amor, tanto quanto em quem recebe. Ou seja, o amor, ele alicerça os sentimentos mais ainda. Mesmo o telefone celular estão tocando. Tem um tocando aqui. Mas vamos em frente. Muito bom. O já citado mentor Emmanuel, em sua primorosa obra, O Consolador, ele assevera que o amor é a lei própria da vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Em outro de seus elucidativos trabalhos, num livro chamado Instrumentos do Tempo, ele leciona que a grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Se desejas partilhar o conceito das bênçãos divinas, ama e serve sem cogitar de ser amado e sem expectativa de ser servido. E aí, certamente, alguns devem estar lembrando o ensinamento do Mestre Jesus, quando ele nos diz que aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 26, que Kardec também colocou no capítulo 7 do Evangelho, que é bem-aventurado os pobres de espírito, nos itens de 3 a 6, que se trata de quem quiser se elevar, será rebaixado. Nós temos tantos exemplos dessa dedicação de amor, de servir irrestrito ao outro, independente de quem seja, independente de retornar. Temos o exemplo do pobrezinho de Assis, São Francisco de Assis, temos a Madre Teresa de Calcutá, temos aqui a Irmã Dulce, temos o querido Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros anônimos que tanto bem e amor trouxeram à humanidade, até hoje ainda trazem, trabalhando anonimamente pelo bem do próximo, servindo sem expectativa de ser servido. Ama e serve sem cogitar, ama e serve sem cogitar de ser amado e sem expectativa de ser servido, como diz o Emmanuel. Isso nos traz à mente que não devemos pedir amor e afeto e requisitar dos outros o que eles ainda não têm, que não podem dar, desrespeitando suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, a sua idade evolutiva. Cada um de nós está num patamar diferente. O importante é que sigamos os passos do Mestre Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-los de ninguém, e sem jamais esquecer que somos inteiramente responsáveis por nossos próprios sentimentos e atitudes. A luz dá a sabedoria, a religião dá a santidade, mas o amor, aplicado, como nos ensina o maior mandamento, enfatizamos, resume toda a lei e as profecias. A esperança consola e anima.
A caridade robustece e ampara. A fé salva. Mas o amor anima todas as virtudes, pois o amor é a lei. E não há o que melhor manifeste a lei de Deus do que o amor. Meus amigos, o amor, como nos afirmam nossos mentores, é de essência divina. Desculpe-me. O amor é de essência divina. É o poder criador mais vigoroso que se tem notícia no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. A sua irradiação acalma, dulcifica, sustenta, porque se origina em Deus, a fonte geradora da vida. Preenche qualquer vazio existencial por despertar emoções que são capazes de alterar a estrutura do ser. A sua ausência, ao contrário, a ausência de amor, abre espaço para tormentos e ansiedades que produzem transtornos no comportamento, levando a estados depressivos ou de violência, tão comuns dos nossos dias. Já que sem o amor, desaparecem as motivações para que a vida funcione com alegria e se alcance a felicidade. Sem o amor, a vida perde o sentido, a significação. Amor é sinônimo de saúde moral, e quem o possui elimina causas que podem produzir tristeza e sofrimento. O amor é a grande lei da vida. Como diz a Joana de Ângeles, amor, o imbatível amor. Quando o amor vigorar nos corações das criaturas, o bem iluminará o mal e a harmonia planificará todas as almas. Mesmo aquelas que avançam em estágios inferiores se sentirão estimuladas a alcançar patamares elevados de libertação. E isso, sem dúvida, nos traz um grande alento, principalmente nesses tempos de tanta violência que atualmente nós vivemos. E quando nos encontrarmos semi-vencidos pelos problemas que comumente nos assaltam nos caminhos da evolução, perguntemos o amor, a trilha que devemos tomar, e o amor nos responderá com sabedoria como devemos prosseguir, mesmo que o céu esteja nublado, ocultando o brilho da luz solar, e os caminhos estejam cheios de dificuldades. Não nos esqueçamos, contudo, que o sol está lá atrás das nuvens, mesmo que nós não possamos vê-lo, e ele voltará a brilhar e a iluminar as nossas vidas. Não desanimemos na tentativa, mesmo que não consigamos encontrar facilmente a saída. O amor nos falará em mansidão e brandura, paz e esperança, nos inspirando o melhor caminho a ser seguido, com a certeza de que um dia tudo isso passará. E com o amor, tudo fica mais fácil. Recordemos Jesus em qualquer circunstância ou posição em que nos encontremos, e a sua semelhança, indaguemos e respondemos sempre com amor, não fazendo ao próximo o que não gostaríamos que este nos fizesse. O amor tudo resolve. Não deixemos para depois a possibilidade de experimentá-lo. Em suma, ao praticarmos a lei de amor e a vivenciarmos em plenitude, colocaremos naturalmente em prática o maior mandamento do Mestre Jesus: amar o próximo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmos. Amemo-nos para que possamos amar. Encerramos a nossa apresentação com um texto sobre o amor de Emmanuel, extraído do livro Taça de Luz, na psicografia de Chico Xavier, que se chama Ama Sempre. Descerra teu coração a luz do grande amor, a fim de que as dores humanas encontrem contigo o bálsamo do entendimento e a fonte do perdão. Situados uns à frente dos outros, no campo imenso da vida, é imprescindível reconhecer que todos possuímos dificuldades e inibições. Se pretendes acompanhar o Mestre da cruz, compadece-te dos outros, tanto quanto ele se compadece de nós. Através de todos os ângulos do caminho, Jesus não catalogou delinquentes incorrigíveis naqueles que se lhe apresentavam à visão, carregando arrependimentos e culpas, mas sim vítimas infortunadas do mal na rede do sofrimento, exigindo socorro para se levantarem na dignificação de si mesmos. Onde estiveres, passa ajudando. Aos teus olhos esse irmão entregou-se ao vício, aquele
se rendeu à sombra do crime. Aquele outro desceu ao menosprezo de si próprio, como que se faz credor de sarcasmo e desconsideração. Entretanto, não sabes até que ponto terão resistido às sugestões das trevas, e talvez jamais tiveram as oportunidades que te enrijecem os dias. Lembra-te da divina misericórdia, que te situou a existência nos braços maternais, olvidando-te o pretérito obscuro para que te restaures, e perdoa sempre aos companheiros necessitados de carinho e renascimento. Não acuses, nem critiques. Ama sempre, para que o amor te esclareça, porque somente pelo amor, o Cristo da verdade, em se doando ao sacrifício supremo, se fez o divino renovador da terra, transformando-se para nós todos em padrão de vida eterna e em modelo de luz. Emmanuel nos deixou essa mensagem. Meus amigos, muito obrigado, muita paz e luz a todos, com a graça do bom Deus. Fiquem todos em muita paz. Graças a Deus. Então vamos, primeiramente agradecendo ao palestrante, por essa palestra tão assim esclarecedora sobre a lei do amor. E vamos agora passar a nossa parte de vibrações, Peço a todos que fechem os olhos, porque eu acho que a concentração é mais fácil, mas assim como vocês quiserem, tá ok? Então, e assim, passar a nossa parte agora de vibração. E agora vamos respirando de uma forma tranquila, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. A seguir, vamos agora até nossos lares, mentalizando uma luz forte, como um raio de sol, tomando conta de toda a área externa, protegendo e iluminando nosso lar. Agora vamos caminhando até o ambiente externo, harmonizando e fluidificando todos os cômodos, todas as pessoas que lá vivem, as plantas, os animais e principalmente aquele familiar que seja de difícil convivência, ou que esteja doente, ou passando por alguma dificuldade. E que essa luz se espalhe a todas as residências e moradores ali ao redor. E agora vamos fluidificando nosso local de trabalho, levando harmonia aos nossos colegas e gestores. Vibremos aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos moradores de rua, aos dependentes químicos e aos presídios. E agora vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, pelos nossos governantes, pelos desencarnados em processos violentos, pelos suicidas, que possam receber neste momento fluidos de amor, paz e luz. E agora vamos mentalizando os nomes que nós colocamos ali nas urnas, ali logo na entrada. E vamos mentalizando esses nomes, aqueles que colocamos dos encarnados, dos desencarnados, e que eles possam ser atendidos conforme o merecimento de cada um. Agora vamos vibrando por nossa casa, essa casa de paz e amor que
tanto nos auxilia. Por todos os trabalhadores da casa, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos mentores e benfeitores dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim, envolvidos que estamos, vamos nos preparando para o passe. Vamos nos preparando para o passe, envolvendo os médios em uma vibração amorosa. Eles agora vão se colocar diante de cada um de vocês para serem um instrumento da espiritualidade. E vamos agora imaginando uma luz dourada no centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça, de modo que ele possa atuar em nosso sistema nervoso, nosso sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Mentalizamos uma luz amarela no centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos, envolvendo nossos pensamentos e toda a nossa parte intelectual. Imaginamos agora uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala e os nossos órgãos vocais e respiratórios. Vamos mentalizando agora uma luz rósea, envolvendo o nosso centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Agora, vamos mentalizando uma luz verde, envolvendo o nosso centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Imaginemos agora uma luz azul, envolvendo o nosso centro de força esplênico, situado na região do baço, responsável por distribuir e coordenar energias positivas e recursos vitais. Mentalizemos uma luz lilás e prata, envolvendo o centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores masculinos e femininos, bexiga, rins, aparelho urinário e força criadora. Mentalizamos essa energia descendo, passando pelo nosso dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Agora vem uma luz azul no centro de força básico, no cóccix, situado na base da nossa coluna, e que essa luz possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando esse ciclo de luz. E assim, abastecidos que estamos, vamos neste momento agradecendo a Deus, nosso Mestre, nosso Pai, ao Mestre Jesus,
aos amigos da espiritualidade maior, aos mentores dessa casa de paz e amor em Jesus, pela oportunidade desta tarde recebermos os benefícios do passe. E agora sim, vamos nos preparando para a fluidificação das nossas águas. Você que não trouxe o seu vasilhame, não tem problema. Mentalize nesse momento, e aqueles que trouxeram, mentalize seus, e aqueles que não trouxeram, né, mentalize seus filtros e caixas d'água. Mentalize também a natureza, a fauna, a flora, as cachoeiras, os lagos, os rios, e que Dr. Bezerra de Menezes, com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, utilizem substâncias necessárias para a fluidificação de nossas águas. Que as equipes espirituais benfazejas possam levar esses fluidos para as águas dos doentes que se encontram em hospitais, casas de saúde, ambulatórios médicos, postos de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Que ao bebermos essa água com fé, que ela nos sirva como um bálsamo, curando nossas dores físicas, nossas dores mentais e nossas dores espirituais. E agora, assim, vamos encerrando o nosso trabalho, pedindo a prece de encerramento. Graças a Deus. Amado e querido Jesus, sua presença é tão notável aqui conosco, nessa tarde, nesse lindo sábado do dia 25 de abril de 2026, onde tantos mensageiros de luzes, médicos especializados estiveram conosco, fluidificando os nossos corpos físicos e espirituais. Obrigada, Mestre Jesus, pela sua presença e pela equipe médica tão presente entre nós. Quantos foram beneficiados com essa luz de graça, essa luz do amor que o Senhor nos trouxe. Obrigada, Mestre, e faça-nos, querido Senhor Jesus, mensageiros desse amor incondicional, dentro da casa espírita, dentro do nosso lar e dentro de nós mesmos, para cultivarmos sempre esse amor que o Senhor nos trouxe e o que o Senhor nos educou. Amar, amar, amar. Só o amor constrói, e só o amor constrói um homem de bem e faz realmente um homem integral para caminhar no progresso rumo à evolução espiritual e material. Obrigada, Mestre querido, por essa tarde tão linda, tão coroada de êxito, com a tua presença e com a presença dos teus mensageiros luzes. Permita-nos, Senhor Jesus, beijar os teus pés e te dizer mais uma vez: gratidão, gratidão, gratidão. E assim terminamos mais um trabalho
com uma grande alegria, uma grande satisfação. E na certeza que subimos mais um degrauzinho nessa grande evolução que todos nós estamos inseridos. Retornemos para os nossos lares e multipliquemos tudo aquilo que nós recebemos nessa tarde de hoje. E com a esperança de que no próximo sábado estaremos aqui novamente, nessa grande família que nos é característica. Que assim seja.